Boa tarde a você, aqui no Auditório São Paulo, participando junto conosco desta quinta-feira de adoração, mas também boa tarde a você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Quinta-feira é sempre para nós um dia muito especial, porque nós nos voltamos para a Eucaristia, mas nesta quinta-feira ela tem um tom de um pouco mais especial. Essa quinta-feira nós já estamos no Tríduo, no primeiro dia do Tríduo, em preparação para a festa da Santíssima Trindade. A festa da Santíssima Trindade acontece todos os anos no domingo seguinte a Pentecostes. E uma vez que é o domingo da Santíssima Trindade, nós que temos aqui na Canção Nova o santuário dedicado ao Pai das Misericórdias, nos preparamos para celebrarmos a festa do nosso santuário, a festa do Pai. Por isso, você vai acompanhar em toda a nossa programação hoje, quinta-feira, mas também amanhã, sexta e sábado, esses 3 dias em preparação para o domingo da Santíssima Trindade, que é vivido em toda a igreja, e para nós, com esse tom um pouco mais especial, por termos aqui na Chácara de Santa Cruz, na Canção Nova em Cachoeira Paulista, o santuário dedicado ao Pai das Misericórdias. Então, nós sabemos que tempo de festa é tempo de graça, portanto, abra o seu coração, Deus quer falar a você, abra o seu coração, Deus quer fazer muito nele, Deus quer fazer muito em você e através de você. Você que está com a Bíblia, tome aí, lá no Novo Testamento, Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 10 e 11. João, capítulo 17, versículos 10 e 11. Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 10 e 11. Eu leio para você. É Jesus quem está rezando a sua oração sacerdotal. Antes da sua subida ao Pai, Jesus reza com os seus. Antes do mistério pascal, Jesus reza entregando os seus. Jesus rezou por mim e por você, que viríamos ainda a crer, nós que ainda viríamos a conhecê-lo com o passar do tempo. E durante a oração de Jesus, no versículo 10 e 11, ele diz o seguinte: tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. É Jesus rezando ao Pai. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu vou repetir este finzinho do versículo, e você, após mim, vai repetir junto. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Reze você também. O nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Para que eles sejam um, como nós somos um. Catecismo da Igreja Católica, no número 253 a 255, nos fala acerca da Santíssima Trindade, que é justamente a base para esta pregação, a comunhão, que é resposta ao amor. No número 253 do Catecismo da Igreja Católica, nós ouvimos assim: a Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. O Cristo que reza pedindo ao Pai que nós, seu povo, sejamos um, ele usa este modelo
como nós somos um. Jesus está dizendo, como eu, Pai, e o Espírito Santo com o Senhor, somos um. E aí o Catecismo da Igreja Católica nos esclarece que quando nós rezamos em nome do Pai, reze comigo, do Filho e do Espírito Santo, nós sempre dizemos amém porque nós acreditamos nisso. Ele é um Deus trino. Nós não acreditamos em três deuses. Não é um Deus grande, um Deus médio e um Deus pequenino. É o mesmo Deus. O Pai é Deus, como o Filho é Deus, na mesma dignidade. Como o Espírito Santo é Deus, no mesmo nível, na mesma dignidade. Um só Deus, três pessoas. Por isso o Catecismo continua dizendo, e eu retomo aqui junto com você, o número 254 diz assim: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Um é o Pai, outro é o Filho e um outro é o Espírito Santo. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai, ao mesmo tempo, não é o Filho. E aquele que é o Filho, não é o Pai, nem o Espírito Santo, é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si, por suas relações de origem. É o Pai que gera o Filho que é gerado, e o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. Nós cremos num único Deus, mas não um Deus solitário. São três pessoas distintas, num único amor. Três pessoas distintas, num único ato de amar. Um Deus que é comunhão, e um Deus que é comunhão de amor. Um Deus que é relação. E justamente o fato de ser pessoa designa a relação. Olha para quem está aí do seu lado. É uma outra pessoa. Embora seja um único Deus, um só Senhor, há três pessoas distintas na Trindade. Claro, se nós passássemos o mês todo aqui debatendo, discutindo, refletindo sobre o mistério da Santíssima Trindade, ainda assim nós não chegaríamos ao fim, porque é Deus. E Deus sempre estará acima da nossa compreensão. Deus sempre estará acima daquilo que é toda a compreensão humana. Nós podemos ter acesso a Deus sim, com a nossa razão, mas Ele nunca estará totalmente dentro de nós, explicado matematicamente, porque se um dia isso acontecer, Ele já não será Deus. Ele estará reduzido àquilo que nós conseguimos colocar dentro de nós. E isso, gente, é muito lindo, é muito belo, é muito grande. É um Deus grande, um Deus imenso, e um Deus que se relaciona e mostra a mim e a você que nós também devemos viver assim. Olhando para Ele, olhando para o mistério da Santíssima Trindade, olhando para a relação do Pai para com o Filho, olhando para a relação do Espírito para com o Pai e com o Filho, olhando da relação do Filho para com o Espírito e com o Pai, para nós aprendermos a também nós, primeiro, nos relacionarmos a Deus, uno e trino, mas também para o nosso relacionamento cotidiano, com as pessoas que estão à nossa volta, aqueles com os quais nós convivemos diariamente. Papa Bento XVI, ao falar sobre a noção da pessoa na teologia, ele diz assim que pessoa em Deus significa justamente esta relação. E a relação não é só algo que acrescente à pessoa, mas é a pessoa mesma. O Pai é Pai em relação ao Filho. O Filho é Filho em relação ao Pai. O Espírito Santo é Espírito, é processão em relação ao Pai e ao Filho. E isso diz muito a nós, filhos de Deus. Isso diz muito a nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o Cristo
antes do mistério pascal, reza e nós ouvimos: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Irmãos, irmãs, nós nos realizaremos enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto irmão e irmã de caminhada, enquanto filho de Deus, na medida em que nós olharmos para a Trindade como comunhão de amor, porque todo o amor que nós vivemos, ele é resposta a este primeiro amor de Deus. Um amor que nos ama incondicionalmente. Palavra de Deus também, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, você os conhece bem? Diz assim: Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Nós fomos criados deste modo, a imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos criados acima, com uma dignidade maior do que todos os outros, as outras criaturas. Se você pega o livro do Gênesis e começa a ler desde o primeiro versículo, você vai ver que Deus vai criando todas as coisas. Deus chama a existência a luz, Deus chama a existência depois do sol, Deus chama a existência as plantas, Deus chama a existência os animais, os répteis, os animais selvagens. E Deus vai vendo que tudo é bom, tudo é bom. Só que Deus não igualou o ser humano às coisas criadas. Deus não disse a nós, seres humanos criados, que nós somos criados à imagem e semelhança, por exemplo, de um cachorro. Por isso que o cachorro, embora seja um animal muito querido, e a gente diz, um bom amigo do homem, mas ele nunca vai ter e nunca pode ter a mesma dignidade que um ser humano. É por isso que nós amamos e cuidamos do ecossistema, não é? Das vegetações, das florestas, das matas, sim, e precisamos fazê-lo porque é criação de Deus, porque é importante para nós, são úteis para o homem, sim, mas, gente, sempre o ser humano estará acima. O ser humano sempre estará acima de todo o resto. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. As outras coisas criadas, elas foram criadas em vista do ser humano. Veja que grande amor de Deus. Veja o grande amor de Deus que chama à existência do nada todas as coisas. Ele cria do nada. E esta criação de Deus que diz faça-se, faça-se, e tudo é feito, não é de modo algum um exibicionismo de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, então eu crio. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, então eu crio simplesmente para me exibir. Não, Ele comunica em cada obra criada o seu amor. Ele comunica, Ele põe de si mesmo, o seu amor em tudo aquilo que Ele cria. Aqui na região do Vale do Paraíba, é uma região, pessoalmente, acho muito linda. E nós que não somos dessa região, eu sou natural lá da cidade de Adamantina, interior de São Paulo, e não tem essas montanhas lindas que nós temos aqui. Lá a beleza é uma outra. Tem um pôr do sol lá lindíssimo. Mas há uma riqueza própria neste lugar. E você vê as montanhas, as florestas. Aí você vai para o Rio de Janeiro e você exclama com aquele povo que lá mora: que cidade maravilhosa, que vista linda. E aí você vai para o Nordeste e vê uma vegetação totalmente diferente, linda também, com seu esplendor.
e vai para o cerrado e vê uma outra vegetação. Gente, eu tive a oportunidade de morar 1 ano na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. E ali do lado tem Chapada dos Guimarães. Lindo, lindo, lindo demais. Tem uma cachoeira linda, enorme, chamada Véu de Noiva. Tem um lugar chamado Morro dos Ventos. Lindo demais. Um abraço ao povo de Mato Grosso. Gente, a criação revela este lindo, este grande amor de Deus. Nas coisas simples, nas coisas criadas, Deus põe o seu amor. Só que deixa eu te dizer, Deus não põe simplesmente o seu amor na vegetação linda desta ou daquela região. Deus expandiu o seu amor ao me criar, ao te criar. Olha para quem está do seu lado de novo aí. Dá um sorriso para esta pessoa. Isso. Olha bem para os olhos dela, para os olhos dele. E diga, você é uma obra do amor de Deus. Você é uma obra deste amor criador de Deus. Irmãos, irmãs, Deus não disse às plantas, é minha imagem e semelhança. Deus não disse às montanhas lindas, maravilhosas, esplendorosas, nem ao mar, é minha imagem e semelhança. Deus disse ao homem, ao ser humano, portanto, é imagem e semelhança, eu e você, criados nesta altíssima dignidade. Isso precisa me encher e te encher de vou usar a expressão de Santo Agostinho, né? Um santo orgulho. Não de um orgulho de alguém que anda de nariz em pé, não, mas de alguém que anda com a cabeça erguida, que sabe que é amado por este Deus, um Deus criador, um Deus que me ama, um Deus que, como eu estava dizendo, é imenso, é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo, um Deus que eu falo e não consigo explicar racionalmente, com todas as palavras, racionalmente, logicamente, tudo aquilo que Ele é, porque embora eu seja capaz de chegar a Deus com a minha razão, Ele sempre será superior a mim, superior, grande, altíssimo é o Senhor. Mas olha os pobres, Ele olha os seus, Ele olha para mim, Ele olha para você. Se nós quisermos viver a comunhão uns com os outros, e se nós quisermos nos relacionar como pessoa, primeiro é preciso que nós nos descubramos assim, criados por Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, amados por este Deus, Deus Criador. A obra da criação, embora seja dita do Pai, o Deus que se manifesta no Antigo Testamento, o Pai, nós sabemos que sempre houve Trindade. A Trindade é Deus em si. Somente que ao longo do tempo Deus vai se revelando e nós vamos tendo conhecimento da revelação. E a revelação é plena em Jesus, que nos apresenta o Pai, que nos apresenta o Espírito Santo, se diz Deus. A realidade da Trindade nós a percebemos por Jesus, pela sua fala, por aquilo que Ele diz entre os seus. Somente que no tempo em que nós vivemos, no dia que se chama hoje, eu e você precisamos fazer experiência diária de um Deus presente conosco. De um Deus que não está longe, não está ausente do seu povo. De um Deus que não está ausente da sua criação. Dizem os teólogos que o Espírito Santo estava presente com o Pai e o Filho. Aliás, o Pai cria todas as coisas com os 2 braços, o Filho e o Espírito Santo. Deus que se revela. Somente que este Deus trino, este Deus trindade, nos convida a nos aproximarmos dEle em tudo aquilo que Ele é, amor, relacionamento, para que nós aprendamos a viver bem uns com os outros, a viver em comunhão. A oração de Jesus, volto a ela junto com você. Pai Santo, guarda-os em Teu nome,
o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Aproximando-nos da Trindade, nós nos aproximamos daquilo que somos, enquanto filhos de Deus. E aí que está. Se Deus é Pai, se Deus é Filho, se Deus é Espírito Santo, e eu sou chamado a viver em comunhão, como é que está o meu relacionamento com Deus enquanto Pai? Deus Pai. Um Deus que me ama incondicionalmente. Se você que está aqui já teve a oportunidade de ir ao santuário do Pai das Misericórdias, certamente se sentiu abraçado pelo Pai. No santuário do Pai das Misericórdias nós temos o ícone, o mosaico, melhor dizendo, do filho pródigo voltando para casa e sendo abraçado pelo Pai. E nós vemos que de fato é assim que Deus trata os seus filhos. Ele nos acolhe no seu amor. Ele nos abraça como nós estamos. Se nós queremos viver comunhão uns com os outros, se nós queremos viver comunhão lá dentro de casa, é preciso nós olharmos para a Trindade e descobrirmos Deus Pai. Um Deus que me ama incondicionalmente. Um Deus que me criou por amor e não me abandonou, continua comigo. Gente, um Deus que é Pai das misericórdias, que não me trata como exigem as minhas faltas. Vale a pena você? Vale a pena nós como filhos de Deus, filhos do Altíssimo, fazemos esta experiência de rezarmos a Deus como Pai. Às vezes a gente está rezando, a gente mistura um pouco, né? Oh, Jesus, meu Pai. Não, Jesus não é bem o Pai, né? Cada um é um, são as três pessoas. Mas é tão bom quando nós nos decidimos assim, eu vou rezar ao Pai. E fazemos aquela experiência de conversar com Deus como Pai. Pai, o Senhor é Pai das misericórdias. O Senhor é o Deus de toda consolação. Deixa eu te apresentar o meu coração. E aí você se relaciona com Deus e vai dizendo, Pai, estou cansado hoje. E talvez o seu cansaço seja por conta dos seus pecados, e você se identifica muito com aquele filho abraçado pelo Pai, do mosaico que eu disse lá do santuário do Pai das Misericórdias. E aí você expõe, Pai, olha os meus pecados. Pai, olha o meu coração. E você experimenta daí um Pai que se inclina a você e que cobre as suas machucaduras, que sara o seu coração. Gente, se nós quisermos viver bem uns com os outros, nós precisamos nos aproximar de Deus Pai. Quantos de nós tratando os outros, nossos irmãos semelhantes a nós, não como pessoas semelhantes também, mas uma vez que eu não me descubro filho amado, eu começo a tratar mal os outros. E aí já não me importa tanto se aquilo que eu estou dizendo a respeito do meu irmão é verdade ou não. O que vale é a minha opinião, porque afinal de contas eu sou quem julga, eu sou quem fala, eu sou quem faz. Não! Quem se aproxima do Pai se descobre criado para o amor. Quem se aproxima do Pai se descobre amado incondicionalmente e consegue ser escola de perdão para os outros. E nós precisamos ser escola de perdão, gente. Escola de perdão na igreja. Escola de perdão com aqueles mais simples e com aqueles que erram tanto. Só que não é capaz de perdoar quem primeiro não faz a experiência de se descobrir amado por Deus. Do contrário, vai só desculpar. Ah, deixa, tá bom, deixa estar. Aí vai dizer assim, deixa estar, jacaré, a lagoa vai secar. E vai programando vingança. E vai programando um jeito de acabar com aquela pessoa, só porque ela errou. Não. Quem se aproxima do Pai se descobre amado. Quem se aproxima deste Pai, Pai das misericórdias, se descobre consolado por Deus. E veja, gente, Ele não é um Pai que passa a mão nos nossos erros e diz assim,
tá bom, né? Não tem nada não. Não, pelo contrário, o Pai é este, de que nos fala Jesus na parábola do filho pródigo, é este que quando o seu filho chega arrependido, caído, prostrado, e que já não se reconhece mais como filho, portanto, já não se reconhece mais imagem e semelhança do Pai. É este que diz: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Gente, quem se aproxima do Pai, reconhecendo-se assim, pecador, miserável, encontra um Pai que não passa a mão, mas um Pai que lhe levanta. Um Pai que lhe mostra: você é filho. E aí nos dá toda a dignidade de filhos, como faz com o filho pródigo, devolvendo sandálias novas, um anel novo e vestes novas. Deus não nos deixa do modo como nós estamos, se nós nos apresentamos a Ele. Porque Ele nos quer restaurados por inteiro. Isto é obra do seu amor. Isso é obra de salvação. Somente que é importante que nós também façamos experiência de Deus, aproximando-nos de Jesus. É um modo até pedagógico, você pode dizer assim: hoje eu vou rezar só ao Pai. Não se preocupe, eles não vão ficar com ciúmes, porque sempre que você glorifica o Pai, você está glorificando Jesus e o Espírito Santo juntos, é um só Deus. Quando você se dirige a Jesus, obviamente o Pai e o Espírito Santo são glorificados, como do mesmo modo quando você clama o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados, e Deus é glorificado, e Deus restaura toda a nossa vida. E aí, se você faz este exercício hoje, rezo com o Pai, amanhã com o Filho, depois de amanhã com o Espírito Santo, nos ajuda a ter esta relação íntima com as três pessoas da Trindade. Jesus. Voltar-nos a Jesus. Olharmos para o crucificado e descobrirmos nele um Deus que salva. Olharmos e nos aproximarmos de Jesus para redescobrirmos a nossa altíssima dignidade. O Concílio Vaticano II nos diz, num documento chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, que Jesus revela o homem ao próprio homem e mostra para ele qual é a sua dignidade mais profunda. Gente, quando eu vou a Jesus, quando eu me descubro em Jesus, eu me descubro filho de Deus, eu me descubro amado, eu me descubro alvo de um amor tão grande, de um Deus que me ama tanto, a ponto de entregar seu Filho Jesus para morrer por mim. É Jesus que me revela o Pai, é Jesus que me aponta o Espírito Santo, e é Jesus que me mostra como viver como ser humano. Quem quer ser feliz? Ergue sua mão se você quer ser feliz. Quem quer ser muito feliz, erga a mão e diga: eu. Eis o caminho. Eis o caminho para a felicidade. Eis o caminho para a vida plena. Eis o caminho para a vida em plenitude, para aquilo que se chama realmente vida eterna, para aquilo do qual ele disse lá no versículo 10 do capítulo 10 de São João: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eis o caminho, eis Jesus. Quando nos aproximamos dele, nós nos descobrimos amados, e de um Cristo que nos revela que o ser humano é amado, inclusive quando está numa situação de dor, crucificado. Um Deus que revela que nós somos amados não por aquilo que nós temos. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Um Deus que se abaixa à nossa altura para dizer, como disse aquela mulher pecadora, pega em adultério: mulher, onde é que estavam os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Um Deus que não nos deixa como nós estamos. Um Deus que se aproxima, se abaixa conosco para nos levantar. E é isso que nós ouvimos de São Paulo, naquele hino cristológico, quando nos fala acerca de Jesus, que sendo Deus, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Claro, ele não despiu em nenhum momento a sua divindade, ele continuou sendo Deus, somente que
foi homem em todo o tempo, 100% homem, 100% Deus. Quer saber como reagir quando seu esposo chega bêbado? Olha para Jesus. Quer saber como reagir diante do seu filho, diante da sua filha, a quem você fala e parece não mudar? Para de falar e olha para Jesus. Peça a Ele que fale em você. Peça a Ele que ame em você. Peça a Ele que seja sustento em você. Gente, Jesus nos mostra o caminho para a felicidade. Jesus nos mostra o caminho para a realização enquanto pessoa. Olhemos para Jesus para aprender a amar. Um Jesus que se coloca como o último. Um Jesus que se faz pequeno, assumindo a pior das condenações. Não tendo pecado, fez-se pecado por nós. Aproximemo-nos de Jesus para aprender a sermos irmãos uns dos outros. Gente, não existe vida em comunhão sem olhar para a Santíssima Trindade. Por isso, Jesus reza ao Pai, João 17, versículo 11b. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Gente, o nosso modelo de vida realizada é a Trindade. Comunhão dentro de casa. Não se faz sem intimidade com o Pai. Comunhão dentro de casa não é verdadeira, não é eficaz, se nós não assemelharmos a nossa vida à vida de Jesus. Se nós não buscarmos a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão. Ontem, eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo assim: estou passando aqui para, mais ou menos assim, não deixar que o caminho da amizade, para não deixar que cresça mato no caminho da amizade. Ele está morando numa outra cidade, que ele mandou essa mensagem, né? Então, estou passando por aqui, meu amigo, para não deixar que cresça mato no caminho da amizade. Eu refleti sobre aquilo, comecei a pensar, quando cria mato nos nossos relacionamentos, e aí você traz para a sua realidade familiar, e aí você traz para a realidade lá onde você estuda, onde você trabalha, e percebe que se você deixa criar mato, rapidinho começam a aparecer os lagartos, podem aparecer os bichos peçonhentos, podem aparecer aquilo que faz mal. Imagine se aparece uma cobra nesse caminho, meu Deus do céu, pode ferir alguém. Se você deixa as coisas entulhadas, pode aparecer um escorpião ali e te ferir. Imagina se é um daqueles escorpiões que levam à morte, bem venenosos. Imagina se você pensa assim, não tem nada não, ficar estantinho d'água aqui parado. E aí já sabe, né? Água parada dá bicho. Vem um mosquitinho, a lava, um mosquito da dengue, e daqui a pouco está espalhando morte. Pois é, eu pergunto para você, onde é que está crescendo o mato? Onde é que não está havendo comunhão de verdade? Onde é que você está passando? Porque é assim, né? Especialmente quem já morou em roça, ou quem passa por um caminho gramado, sabe bem disso. Por isso que em muitos jardins por aí tem uma plaquinha, não pise na grama. Porque se você pisa ali, pensa, não fez nada demais. Mas amanhã você passa de novo. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, daqui a pouco já matou toda a grama dali. Aquele pedaço de terra ali ficou duro, ficou socado. E precisa fazer todo um tratamento no solo. Gente, mas quantas e quantas vezes a nossa vida, a nossa família está assim, não está um jardim bonito não. Está um matagal, porque já não existe comunhão. Não existe conversa, vai deixando crescer o mato, né? Não tem nada não, deixa ele, eu pego depois. Estantinho d'água nessa tampinha tão pequena aqui. Não vamos conversar não, deixa para depois. Não vou contar para ele não. Uma coisa tão pequena assim. Não vou contar para ela não. Gente, são coisas que aos poucos vai minando a amizade no casal, a amizade na família.
vai minando aquilo que é o amor. E aquilo que era para se tornar um lindo caminho, onde muitas pessoas passam, um lugar pavimentado. E veja bem as nossas rodovias, as principais, graças a Deus, elas são pavimentadas e precisam ser. É tão ruim quando você precisa ir para um lugar e aquela rodovia está esburacada, não tem pavimentação, é terrível. Talvez você que tenha vindo para Canção Nova tenha passado por um lugar assim, espero que não, que você tenha feito uma ótima viagem. Que terrível, quando a nossa família não existe caminho, ou quando o caminho está esburacado, cheio de buracos, está descuidado, porque você desistiu. Eu desisti daquela pessoa, eliminei da minha lista, deletei, peguei até dos celulares, deletei, não quero mais saber. Uma pessoa assim não é digna de perdão. Olha aqui, esqueceu-se de Jesus Cristo, esqueceu-se do Pai. Ah, mas eu não tenho mais capacidade de perdoar. Não, já perdoei demais. Porque comigo é assim, escreveu ou não leu? Levou, né? É, porque comigo é assim. Não tem perdão não, é uma vez só uma chance que eu dou. Bendito. Nunca se relacionou com o Pai. Ou não conhece a si mesmo. Porque se conhece a si mesmo, sabe que já errou. Se relacionou com o Pai, já percebeu que o Pai continuou amando mesmo com o seu erro. Não se relacionou com Jesus e não aprendeu dele o amor. Não tem comunhão com o Espírito Santo. Porque parou na sua fraqueza. Volta na palavra. João, capítulo 17, versículo 11. Eu digo e você repete. Pai Santo. Nossa, acorda aí. Pai Santo. Melhorou. Guarda-os em teu nome. O nome que me deste. Para que eles sejam um. Como nós somos um. Para que eles sejam um. Como nós somos um. Gente, para ser um, como o Pai, Filho e Espírito Santo são um, essa comunhão, nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo. É urgente nos tempos de hoje nós clamarmos: vem Espírito Santo. Especialmente se nós somos daqueles que dizem assim: não consigo perdoar, não consigo nem me perdoar, não consigo ter esse relacionamento, Padre, que o Senhor está dizendo aí, com o Pai, porque quando falo em Pai, já lembro logo do meu pai, que não dava nem o básico lá dentro de casa, ou que eu não conheci. Como é então que eu vou ter um relacionamento com o Pai? Como eu vou ter um relacionamento com Jesus? Se os meus pecados são tão grandes, eu acho que a cruz não foi suficiente. Irmão, irmã, se você não consegue viver bem a sua vida de oração, se isso, em consequência disso, não consegue viver bem com aqueles com quem você convive, existe uma receita, uma saída. Peça, clame, suplique o Espírito Santo, como nós cantávamos no início desta pregação. É preciso suplicar que Ele venha, é preciso clamar que Ele venha, porque é Ele, como nos diz Jesus, o Consolador, o Paráclito, o Defensor, o Espírito da verdade, que nos conduz à plena verdade. É Ele que nos conduz ao Pai, é Ele quem sara o nosso relacionamento com o Pai. É Ele, é o Espírito Santo, que não é uma pombinha, que não é uma força, não, que é muito mais do que isso, que é uma pessoa, o Espírito Santo vivo que está entre nós e que está aqui, e que está agora falando entre nós e tocando o seu coração, que está agindo em você que nos acompanha de casa. É o Espírito Santo, Deus com o Pai, Deus com o Filho, é o Espírito Santo, o mesmo que falou pelos profetas.
O mesmo Espírito Santo do qual nós somos chamados a nos aproximar para aprender dele quem nós somos, para aprender com ele a nos aproximar de Jesus, para nele e na força do Espírito Santo e na força do batismo no Espírito Santo, irmos para aqueles que nos são tão difíceis, aqueles que são difíceis de nós perdoarmos, aqueles que são difíceis, para que nós recomecemos com eles. Espírito Santo, uma pessoa, Espírito Santo, Deus. Nós acabamos de celebrar a festa de Pentecostes, no último domingo. Palavra de Deus, os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós ouvimos isso na missa, daquele domingo, do domingo de Pentecostes. Diz que estando fechadas as portas do lugar em que os discípulos estavam, por medo dos judeus, eles que perseveravam ali unânimes em oração, junto da Virgem Santíssima, aconteceu que soprou um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. É este vento impetuoso que quer encher a sua casa, a sua vida, a sua história, a sua família. E de repente apareceram línguas como de fogo, que se repartiram, repousaram sobre cada um deles, e eles começaram a orar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqueles homens, antes tímidos, medrosos, que estavam, repito, fechados, trancados, por medo, agora são tomados de intrepidez, são tomados de parresia, são tomados de uma ousadia no Espírito, e gente, agora ninguém segura mais aqueles homens, e assim começa a igreja, e Pedro sai naquela manhã de Pentecostes, e fala àquele povo que ali estava, prega a eles, dizendo-lhes que o que acontece ali, não é que eles estão bêbados como alguns julgam, mas acontece o cumprimento da profecia de Joel, que acontecerá nos últimos dias, que derramarei, diz o Senhor, do meu Espírito sobre os meus filhos e filhas, meus servos e servas, e os jovens terão visões, os anciãos terão sonhos, e até sobre os escravos e escravas, derramarei do meu Espírito, como sinal dos últimos tempos. Gente, nós estamos nos últimos tempos inaugurados em Pentecostes. E o Catecismo da Igreja Católica nos adverte que estes tempos são os tempos da efusão do Espírito Santo. Gente, é tempo de nós clamarmos o Espírito Santo em nós, porque se era necessário para o início da igreja, tanto mais agora que nós estamos neste derradeiro momento, próximos da vinda gloriosa do Senhor, que nós não sabemos quando será, somente sabemos que se aproxima pelos sinais que nós vemos. Gente, é tempo de nós clamarmos e clamarmos a unção do Espírito Santo todos os dias. Se desde o nascer ao pôr do sol nós cantamos, seja louvado o nome do Senhor, gente, do nascer ao pôr do sol, e depois do pôr do sol até o nascer do sol de novo, nós precisamos ser um povo que clama a unção de Deus, que faça conosco como fez com Pedro, como fez com João, como fez com Tiago e com os outros apóstolos, que os tornou homens intrépidos, cheios do Espírito Santo. Gente, é tempo de nós pedirmos que o Espírito Santo mude o nosso caráter, transforme a nossa vida. Vou dizer para você, as pessoas podem acreditar no que você prega, na música de Deus que você canta, mas as pessoas acreditarão muito mais quando elas olharem para a sua e para a minha vida e perceberem em nós o Deus comunhão, o Deus amor. O povo está com sede de testemunhas, pessoas que viram o Senhor, que experimentaram o seu poder, pessoas cujo anúncio é resultado de uma vida em Deus, de um relacionamento com este Deus amor, este Deus que é Pai, este Deus que é Filho, e este Deus que é Espírito Santo, esse Deus que não nos deixa parados,
Esse Deus que nos leva a olharmos para o matagal que está a realidade lá de casa, ou do emprego, ou do lugar onde nós convivemos, o matagal dos nossos relacionamentos, que deixamos crescer aqui e ali as ervas daninhas, nos leva este espírito, na ousadia, a arrancarmos pela raiz tudo isso que nos desune, tudo isso que trava o relacionamento, tudo isso que faz com que nós não atendamos mais a ligação daquela pessoa, que não os busquemos mais, que quando ele passa do outro lado da rua a gente vira os olhos. Não, não é isso. Isso não é cristianismo, não. Esta é a pregação que o povo quer ver. A pregação que é acompanhada dos sinais de um povo que deixou o Espírito Santo lhe mudar o caráter, lhe transformar o mais profundo do coração, de um povo que sou eu e que é você. Alvo da oração de Jesus: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Olhemos para a Trindade, para aprendermos a nos relacionar com os outros. Vamos olhar para a Trindade, para nos descobrir aquilo que nós somos. É Deus, no seu amor, que me revela aquilo que eu sou. Ontem, conversando, e é bom quando nós temos a oportunidade de estar com pessoas que nos remetem ao céu, que nos falam de Deus. E um amigo na partilha, ele me falou um negócio que na hora eu peguei o celular e falei: preciso escrever. Ele disse assim: o amor de Deus diz quem eu sou, porque a minha identidade está totalmente associada ao amor de Deus. Está com o seu RG aí? Seu CPF? Sua identidade? Está aí? Fica de pé. Não precisa pegar o documento, não. Talvez você saiba de cor o número do seu RG. Número do seu CPF. Talvez até aquele número grande do seu título de eleitor. Talvez o que você sabe de cor e salteado é a lista dos seus pecados. Talvez você os enumere várias vezes durante o dia, quando você olha para si mesmo e não tem coragem de assumir o perdão que Deus já te deu, quando você não tem coragem de se aproximar do sacerdote e lhe pedir o perdão dos pecados, ou quando você olha para os outros e aponta neles aquilo que você viu primeiro em você de pecado. Não é essa a identidade da qual eu estou falando. Eu falo da tua identidade mais profunda. Ela está associada ao amor de Deus. Olha para quem está do seu lado aí. Olha para a pessoa do outro lado. Escolhe uma pessoa e diga assim: a sua identidade. A sua identidade está totalmente associada ao amor de Deus. Associada ao amor de Deus. A este amor comunhão. A esse amor comunhão. Este amor relacional. Esse amor relacional. Este amor que acredita em você. Esse amor que acredita em Este você. amor que te levanta. Este amor que te dá força. Este amor que te conduz à santidade. É o amor de Deus. Aponta o dedo para ela assim e diga: é o amor de Deus. É o amor de Deus. Que diz quem você é. Você é amado. Amada. Você é querido por Deus. Escolhido. Imagem e semelhança. Pega o seu dedo de novo aí. Já não estava mais apontando, né? Teimoso. Tem que voltar a se relacionar com Deus Pai para aprender a obedecer o Pai. Tá, pega o dedo aí. Traz ele agora para você assim, olhe bem. Agora põe assim na sua testa. Isso é para mim, diga. Isso é para mim. Bate agora assim com esse mesmo dedo no seu coração. Isso é para mim. Isto é para mim. Eu sou amado. Eu sou amado. Amado por um Deus que é Pai.
Amado por um Deus que é Pai. Amado por um Deus que é Filho. Amado por um Deus que é Filho. Amado por um Deus que é Espírito Santo. Amado por um Deus que é Espírito Santo. Fecha os olhos. Senhor, é isto mesmo. Nós somos amados e muito amados pelo Senhor. Nós somos alvos, Senhor, do seu amor. Senhor, obrigado. Obrigado por esta tarde onde nós podemos nos aproximar deste mistério tão grande, tão sublime. Nós somos criados à tua imagem e semelhança. E quanto mais, Senhor, mais nós nos aproximamos do Senhor, este Deus, comunhão, mais nós viveremos em comunhão uns com os outros. Diga assim: Senhor, eu quero ser comunhão. Eu quero ser Senhor, comunhão. eu quero ser uma pessoa de comunhão. Senhor, eu quero ser uma pessoa de comunhão. Uma pessoa de concórdia. Uma pessoa de concórdia. Se eu já semeei muita discórdia, Se eu já semeei muita discórdia. se eu já fiz coisas muito erradas, Se eu já fiz coisas muito erradas. Senhor, se eu esqueci que eu era seu filho, Se eu esqueci que eu era seu filho. se eu esqueci que fui amado pelo Senhor até a cruz, Se eu esqueci que fui amado pelo Senhor até a cruz. se eu não acreditei nisso, Se eu não acreditei nisso. se eu parei na minha fraqueza, Se eu parei na minha fraqueza. eu te peço, Eu te peço. renova-me Renova. pelo poder do teu Espírito. Pelo poder do teu Espírito. Convence o meu coração desta grande verdade. Convence o meu coração desta grande verdade. Sou amado, Sou amado. sou querido, Sou querido. sou amado, Sou amado. sou escolhido. Sou escolhido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Solte sua voz no Espírito. Peguemos tudo isso no Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, como destes força aos apóstolos e eles já não foram mais os mesmos. Toma o nosso coração hoje, Senhor. Nesta quinta-feira nós queremos, nós almejamos isso. Não queremos mais nos arrastar, não. Ao contrário, nós queremos que o nosso relacionamento, aonde nós formos, sejamos, Senhor, assim, pessoas de comunhão, pessoas de amor, porque experimentamos do Senhor este amor primeiro. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito, Deus amor, e leva-nos a um nível mais elevado de comunhão. Nós queremos, Senhor, estar totalmente inseridos no Seu amor, com tudo que somos e temos, para que a nossa vida reflete a comunhão. Sim, Pai, que nós sejamos um, como é um, Senhor, com Jesus e com o Espírito Santo. Dá a mão para quem está do seu lado. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Dá a mão, dá a mão. Todos nós de mãos dadas. Isso. Somos pessoas assim de comunhão. E fazendo comunhão assim com quem está do nosso lado, o fato de estarmos de mãos dadas já significa isso. Que esse simples gesto seja agora multiplicado e sejamos pessoas de comunhão nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, em todos os lugares. Esse seja o desejo do nosso coração e que o Espírito Santo possa agir. Cantemos. Que seja um. Que seja um. É o que eu quero mais. Que seja um. É o que eu quero mais. O teu amor. O teu amor é o que os torna capazes. É o que os torna capazes. Sem medo algum. Sem medo algum. Se amem mais. Se amem mais. Sem medo algum. Se amem mais. O meu Espírito é que age e faz sem medo algum. cançãonovaplay.com. Assine já!